Otadas, fanático e intolerante, perseguidor dos cristãos, cujo extermínio não somente aplaudia, mas estimulava. Tanto que, porém, na estrada de Damasco, fulminado pelo clarão que o lançou por terra, houve exortação repreensiva: Saulo, Saulo, por que me persegues? Logo o princípio divino, que nele for abafado pelo tumulto dos arrebatamentos sectários, desperta nos alvoroços do reconhecimento daquela voz celeste. Aturdido, contudo, ainda interroga: quem és tu, Senhor? Para ser imediatamente confirmado na designação interrogativa: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a sua conversão, instantânea, o transfigura no mais denodado campeão da Boa Nova, e o leva daí por diante a propagá-la com fidelidade e entusiasmo, que não esmorecem, não recuam nem diante dos embaraços, nem das agressões, visíveis e invisíveis, senão que mais se exalta com elas a sua confiança, a tal ponto identificado com as asperezas e vicissitudes do seu ministério que só se gloriava nas enfermidades e na cruz do seu divino Salvador. Casos, entretanto, como esse de Paulo e de outros convertidos, que até ao fim se mantiveram perseverantes na fidelidade ao mandato recebido, são raríssimos. Constituem excepcional e magnífica afloração de espíritos que atingiram o nível superior de evolução na Terra, após sucessivas e proveitosas existências, ao passo que a imensa maioria, a quase totalidade dos habitantes do planeta, em suas alternadas migrações, é comparável e rumorosa floresta improdutiva. Cada uma de suas numerosas passagens por essa esfera expiatória representa as folhas efêmeras que surgem, desaparecem e são substituídas, sem quase deixar vestígios de aproveitamento. Na humanidade, com efeito, o número de espíritos amadurecidos para a produção dos frutos de bem e de verdade representa proporção mínima em relação aos que, vizinhos ainda, por assim dizer, da esfera de animalidade, são aptos a ceder de preferência aos arrastamentos das paixões inferiores e às tentações de quem acabamos de ver que, sendo Cristo não somente a personalidade histórica e divina que, sob o nome de Jesus, surgiu na Palestina há quase 2000 anos, para empreender ostensivamente a obra de educação e redenção da humanidade, mas um princípio igualmente divino que, em estado potencial, reside na consciência profunda, ou espiritual, de toda criatura. É sobre esse princípio que ele, o Senhor Jesus, atua incessantemente, em geral com o concurso de espíritos intermediários, seus auxiliares na mesma obra educativa e redentora, algumas vezes, porém, segundo as suas condições de receptividade e grau evolutivo, diretamente sobre os encarnados, para fazer desabrochar esse princípio e converter os seus portadores em discípulos. Que nome se deverá dar ao princípio oposto? Princípio de separatividade e de egoísmo, que forma o substrato da natureza inferior do homem e constitui, na quase totalidade da espécie humana, o motivo preponderante de seus atos e impulsos. Se aos próprios termos da linguagem tem aplicação à lógica, esse princípio deverá chamar-se o Anticristo. Somos todos assim, enquanto consentimos em nós o predomínio do egoísmo com todos os seus derivados, ambição, vaidade, orgulho, e pelejamos denodadamente pela obtenção e acréscimo dos bens, posições e vantagens pessoais, com sacrifício dos outros e violação da lei de solidariedade, personificações vivas e militantes do Anticristo, cujo império universal na Terra asseguramos. Uma outra indagação se impõe. Sendo Cristo, histórico e divino, a culminante realização do princípio que o designa e significa ungido, ungido por Deus, por ele investido nessa dignidade, como tal exercendo a missão suprema de diretor espiritual da Terra e sua humanidade, haverá uma entidade extraterrestre, em quem o princípio oposto se tenha desenvolvido ao ponto de permitir-lhe chefiar as falanges de espíritos malfazejos e rebeldes, batalhando infatigavelmente por destruir ou,
quando menos, retardar a obra do Redentor, nosso e seu, que o há de ser também um dia. Se atentamente observarmos, em sua natureza e resultado, as ações humanas e a marcha dos sucessos gerais através dos séculos, como fizemos acerca do cristianismo em suas sistemáticas deturpações e vicissitudes históricas e como prosseguiremos fazendo, quer em relação à sua nova fase, iniciada há mais de meio século, quer em relação a outras modalidades do viver social contemporâneo, forçosa será concluir afirmativamente. O que dessa observação resulta, com efeito, é que há um plano, uma determinação profissional, volitiva e coordenadora de sucessos particulares e germens tendendo a disputar ao Cristo a direção e orientação para Deus de suas criaturas, nelas estimulando e fortalecendo o princípio da separatividade do egoísmo, em que reside o ponto de contato com o tentador, ao mesmo tempo em que de receptividade às suas funestas sugestões. A concepção, reconhecemos, não é nova. Nem, por nossa parte, nos detemos em preocupações de originalidade. Essa dualidade de princípios, o do bem e o do mal, atuando sobre a humanidade, faz parte integrante de todas as teorias. Sustentada e defendida pela Igreja, adotada pelos maniqueus, do mesmo modo que pelos albigenses, atingiu na Idade Média o apogeu de sua interpretação terrorista e reacionária, determinando as ferozes perseguições, a que já nos referimos em anterior capítulo, da parte dos que, pretendendo-se depositários de autoridade absoluta e divina, mas cedendo eles próprios às aspirações do princípio contrário, arrogavam-se o direito, consoante a mentalidade então predominante, de vencer pelo extermínio os insubmissos ao seu dogmatismo identicamente sectário. Verdadeira, no fundo, essa concepção de uma dupla corrente de forças operantes na esfera espiritual e convergentes sobre a humanidade, à semelhança do que ocorre no universo físico, não deve ser afastada a priori das cogitações do pensador, porque tenha prevalecido em épocas de maior ignorância, nem por ter motivado a perpetuação de violências inspiradas no fanatismo, tanto mais que pode em seu favor invocar o testemunho de numerosos fatos. O que cumpre é despojá-lo da significação terrorista e, acrescentemos, blasfematória que lhe foi atribuída, no que se refere à figura do tentador, denominado Satanás e entendido como um ser eternamente votado ao mal e excluído para sempre da redenção e da graça, resultantes do arrependimento e obtidas com a mediação vigilante, infatigável e, por fim, triunfante do Senhor Jesus. Criado por Deus, como todos os seres, para a consumação de um destino de perfectibilidade indefinida e de felicidade, que Ele a todos reservou, não pode haver um ente perpetuamente excluído, por vontade própria, dessa finalidade suprema, determinada, em seus imprescritíveis desígnios pelo Onipotente. Ou não seria ele, e nisso reside o cunho blasfematório de semelhante hipótese, o amor perfeito e infinito, de que a própria justiça é expressão. Não nos deteremos em perscrutar, em seus múltiplos aspectos, até que ponto será verdadeira ou suscetível de interpretação filosófica a concepção lendária da queda dos anjos, revoltados sob a direção de Lúcifer, do mesmo modo que para os fins do presente estudo, calcado em fatos de observação, não nos parece necessário, em relação ao Senhor Jesus, remontar, pormenorizadamente, com a unção venerativa, ocioso é acrescentar, que lhe é devida, a sua origem espiritual. Quando muito ousaremos aventar, considerando o amor igualitário, sem distinções nem preferências, de Deus por todos os seus filhos, que terá sido criado ignorante e simples, como todos, possuindo em estado potencial as mesmas aptidões, por ele desenvolvidas, no curso de idades insondáveis pela inteligência humana, até o grau supremo de, ao ser formada a Terra e constituir com os outros planetas, segundo a hipótese cosmogônica de Laplace, o sistema centralizado pelo Sol,
ser investido na excelsa missão de presidir a sua gênese e dirigir a evolução da humanidade. Não o disse ele, na iminência da consumação do drama do Calvário: Pai, glorifica-me agora em ti mesmo com aquela glória que eu tive em ti, antes que houvesse mundo. João 17, 5. Já então era o Verbo de Deus, expressão do seu pensamento, pelo qual todas as coisas foram feitas, e nada do que foi feito sem ele. E até agora e por todos os séculos vindouros tem sido e continuará sendo o Mestre e Salvador dos homens, o pastor vigilante do rebanho, a caminho do redil divino, nenhuma de cujas ovelhas ficará perdida. Desde quando se vem opondo a essa obra e criando-lhe obstáculos o anticristo? No domínio da hipótese, único, em tal assunto, acessível, enquanto a gênese remotíssima, a revolução e missão do Cristo relativamente à humanidade se nos afiguram satisfatoriamente definidas no brevíssimo resumo que precede, tudo quanto, a nosso ver, se pode acerca do tentador aventura que, não criado por Deus para tal fim, nem decaído da condição de anjo, consoante o princípio de que, na escala evolutiva que todos são induzidos a percorrer, do zero ao infinito, o espírito pode permanecer estacionário, mas não retrogradar à condição de bruto nem de réprobo. Terá sido ele um espírito que, alcançado considerável grau de progresso intelectual, não, porém, de aperfeiçoamento moral, transviado, em tais condições, pelos desvarios do saber, quando não temperado de humildade, veio, em consequência, a ganhar irresistível ascendente sobre outros espíritos penetrados do mesmo orgulho e, como ele, ansiosos de dominação e poderia, constituindo-se chefe de tais insubmissos inspirações do Cristo e entrando a combater a obra do Senhor. Desde a origem dos tempos, mesmo restringida essa locução ilimitada, como forçosamente o impõe a nossa incapacidade de penetrar mais longe, ao período inicial da cosmogenia terrestre, não nos parece admissível. Considerando que as 3 primeiras grandes épocas geológicas decorreram na gradual preparação do habitat para o homem, cujo aparecimento as pesquisas paleontológicas assinalam ter ocorrido no período quaternário, é de supor-se que não desde logo porventura, mas posteriormente, quando a humanidade, imergida da infância já a caminho da adolescência, empreendia a jornada consciente do progresso, é que começou e se foi gradualmente acentuando a peleja entre as duas correntes espirituais sobre ela convergentes, uma ab initio carinhosa e pacificamente chefiada pelo Cristo, desenvolvendo nos homens os primórdios da submissão e obediência às leis providenciais do Criador, começando a outra a operar sob a direção do tentador, em sentido contrário, quando se achavam já os homens em situação de agir com discernimento próprio na opção de seu determinismo evolutivo. Não é assim, de resto, que vemos na família e no curso de uma jornada planetária desenvolver-se a existência humana. Da primeira infância aos albores da adolescência, privado de iniciativa própria, é o homem assistido, amparado e conduzido pelos desvelos materiais, que nele suprem a inexperiência e incapacidade de por si mesmo dirigir-se. É somente quando as faculdades se lhe desenvolveram e, favorecido pela educação e preparo intelectual, penetra ele na vida que, entregando-se a si próprio, sem contudo o privar das advertências e conselhos, sempre necessários e oportunos, os pais o deixam afrontar sozinho as vicissitudes, tentações e perigos do meio exterior. Procederia do outro modo o Pai Celeste em relação aos espíritos em seu amor gerados, ao empreenderem a jornada evolutiva neste mundo. É evidente, pois, que, na vastidão dos tempos, houve uma época, sem dúvida posterior ao que deve considerar-se a infância da humanidade, em que para esta começou, com o despontar do seu discernimento, a perturbadora interferência das sugestões do tentador, visando subtraí-lo às inspirações do Cristo e, por essa forma, dilatar progressivamente o seu império, até ao ponto de o tornar universal. Mas nem esse plano,
sistematicamente executado através dos séculos, constitui uma anulação, parcial que fosse, dos desígnios de Deus acerca do destino humano, senão que contribui para maior relevo da vitória final do Cristo sobre os seus guiados. Nem ao tentador será permitido consumá-lo definitiva e, menos ainda, eternamente. Porque o mal é, por natureza, transitório e vem sempre a redundar em proveito dos que lhe sofrem, como vítima, os efeitos, ou colhem as dolorosas experiências da sua prática, só o bem sendo eterno e vindo a ser eternamente triunfante. E porque também, se ao anticristo há sido tolerado exercer sobre a humanidade tão longo predomínio, valendo-se do ascendente que lhe tem ela consentido, mercê de suas egoísticas predisposições e, em muitos casos, da indiferença espiritual, associada à ignorância dos perigos dessa natureza a que tem vivido exposta, virá um tempo em que, suficientemente lecionada pelos sofrimentos e amadurecida para um grau superior de evolução, em cujo positivo conhecimento será metodicamente iniciada, se há de resolver a sacudir o jogo do inimigo, não sendo então de admirar que se operem conversões em massa ao Evangelho do Senhor Jesus. Que há de fazer em tal caso o tentador, vendo consideravelmente reduzido, em vésperas de extinguir-se, o seu império e sendo forçado a reconhecer a supremacia triunfal do bem, se não desiludir-se de seu transitório poderio e, amargamente arrependido, recolher-se por sua vez ao aprisco divino, como a última das ovelhas tresmalhadas. Que essa, no sapientíssimo desígnios de Deus acerca de todos os seus filhos, sem exclusão de um só, é a destinação final do grande revoltado, não pode sofrer dúvida. Marcará essa conversão o termo do ciclo milenário, que vem à Terra percorrendo, e sua ascensão, na hierarquia planetária, a categoria distância de felicidade, privativo habitáculo de espíritos pacíficos. E será então consumada a promessa do Senhor Jesus, no tocante Sermão do Monte, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. A época, entretanto, em que se há de operar essa radiosa e radical transformação, dadas a extrema lentidão com que, de um lado, se efetua no homem o progresso moral e, com ele, o despertar da consciência divina, do outro, as obstinadas resistências que consegue opor-lhe o anticristo, ainda parece vir distante. Como quer que seja, e ao Senhor pertence, contrariamente a todos os humanos vaticínios, abreviar a marcha dos sucessos. O advento dessa época, próximo ou remoto, é inevitável. Os sinais do tempo, em que vivemos, indicam pelo menos um formidável recrudescimento da peleja. Só pode ser interpretado, se não como a proximidade fatal do desenlace, certamente como um avantajado passo nesse rumo, tal como sucedeu na aurora do cristianismo. Por agora, e até que para a humanidade possa generalizar-se o percurso ascensional no novo ciclo evolutivo, o espetáculo que este mundo oferece aos olhos do pensador, mais propriamente, do iniciado é o seguinte: de um lado o Cristo e, com ele, as legiões benditas de espíritos tutelares, seus prepostos, multiplicam esforços por despertar nos homens a consciência de seus deveres espirituais, as aspirações de vida superior e imortal, numa palavra, o princípio altruístico e divino, ou seja o Cristo potencial, que neles jaz amortalhado e submerso nas ilusões terrestres. Do outro, o anticristo, pressentindo o ocaso, que se vinha vizinhando, para o seu funesto predomínio, desenvolve, a seu turno com o concurso das inúmeras falanges dos insubmissos como ele as injunções do amor, intensiva e multiplicatividade, por interceptar a ação libertadora dos mensageiros do Senhor Jesus, valendo-se para isso da extrema receptividade que as suas escravizadoras sugestões oferecem às predisposições egoísticas dos homens, agravadas pelas próprias peculiaridades da existência neste mundo. A peleja que desse modo se trava entre as duas correntes espirituais, convergentes sobre a humanidade,
Cumpre ainda uma vez advertir, não é um fenômeno intermitente ou isolado, senão que, operando com a mesma inflexibilidade e constância das outras forças naturais no mundo físico, jamais se interrompe, de tal sorte que o homem, microscópico ele de uma interminável cadeia de seres em perpétuo movimento vital, não dá um passo, não pratica um ato, que dizemos, nem sequer exprimir um pensamento, que não sejam inspirados por uma ou outra dessas correntes antagônicas. A semelhança, com efeito, das antenas de que são dotados os aparelhos radiotelégrafos, a todo momento e sem que o perceba, está ele captando as vibrações mentais que circulam no ambiente, se emitidas também, agora acrescentemos, mas em limitado grau, pelos que lhes são simpáticos, não tanto contudo, dadas as suas condições de refratariedade, pelo Cristo e seus benfazejos intermediários, que não cessam de envolver o mundo e seus infortunados habitantes nas efusões do amor, emanadas do divino e eterno foco, de que são veículo, como principalmente irradiadas pelo Anticristo e seus maléficos auxiliares, obstinados em conservar e dilatar sempre o seu império sobre toda a humanidade, assim por ele conservada em verdadeira e quase irresistível servidão mental. Poder-se-ia perguntar a que fica, em tal caso, reduzido o livre-arbítrio humano. Mas o livre-arbítrio, despojado do conceito simplista, que pela filosofia clássica lhe foi atribuído, como a faculdade, que possui o homem, de fazer ou deixar de fazer alguma coisa por impulso exclusivo da vontade, sem motivo algum que a determine, tem que forçosamente ser condicionado à complexidade dos fatores que intervêm, restringindo, em suas manifestações. Entre esses fatores, além dos imperativos biológicos, as predisposições e aptidões inatas provindas de anteriores existências, constituindo o substrato psicológico do indivíduo, a influência do meio, na família e na sociedade, ocupa lugar preponderante a ação das correntes espirituais de que falamos e que representam o propulsor por excelência de suas próprias operações mentais. Mesmo assim, restringido aos seus mínimos limites, o livre-arbítrio, condição de sua responsabilidade e de seus méritos, é um fato indubitável no indivíduo. Responsabilidade e méritos, contudo, que só começam verdadeiramente com o despertar do senso moral, isto é, quando na consciência, já esclarecida sobre os deveres para com Deus, para consigo mesmo e para com os seus semelhantes, se trava a silenciosa peleja entre arrastamentos e sugestões contrárias e quando, portanto, é o homem deliberadamente induzido a optar por uns ou outras. Nessa opção é que consiste, única e exclusivamente, a função do livre-arbítrio. É certo, nem sempre se decidirá pelos mais nobres e elevados motivos, senão que serão preferidos, sobretudo ao começo e até que seja atingido um grau superior de evolução, os que lisonjeiam as próprias tendências e inclinações pessoais. As consequências, agradáveis ou molestas, se encarregarão de indicar ao indivíduo se procedeu com acerto ou não. E, como a vida é um perpétuo aprendizado, mediante essas reações naturais, impropriamente denominadas recompensas e castigos, mas de todo modo imanentes à ação da lei que rege o destino universal dos seres, é que se vai formando, no curso de uma existência como no de suas repetidas e sucessivas peregrinações terrestres, o cabedal de experiência, que por fim conduzirá o homem a nortear seus atos e impulsos, invariavelmente, pelas superiores injunções do bem, sem outra preocupação que não seja o agrado de Deus e utilidade do próximo. Somente quando atingiu essa culminância, peculiar apenas aos seres consideravelmente evoluídos, isto é, aos grandes santos iniciados, que em si mesmos aniquilaram o princípio da separatividade do egoísmo, é que se encontra o homem na plenitude funcional do livre-arbítrio. Antes disso, enquanto conservar intrínsecas afinidades com o tentador e obedecer, preferencial e automática, posto que inconscientemente, às suas sugestões,
não é verdadeiramente livre. Não há exagero, pois, em afirmar, como fizemos, que a humanidade, em seu estado atual de evolução, ou melhor, de inconsciência das forças espirituais que sobre ela incessantemente operam, vive pelo anticristo submetida a quase irresistível cativeiro mental. Porque não se limita ele a exercer o seu império unicamente sobre os indivíduos que, por suas predisposições morais de natureza subalterna, pelo nenhum esforço, consciente e volitivo, de as combater e melhorar-se, vencendo-se a si mesmos, se lhe tornam presa fácil, senão que é sobre os iniciados e, de modo geral, sobre quantos, por natural pendor evolutivo, buscam interiormente aproximar-se do Senhor Jesus, que incidem, violentas ou insidiosas e sutis, as suas tenazes agressões. Há uma lógica a demais nesse procedimento, e o anticristo não seria o espírito de considerável desenvolvimento intelectual que é, exímio conhecedor da psicologia humana, tático e estrategista e consumado nas batalhas espirituais em que se vê contra o Senhor e Mestre empenhando através dos tempos, verificando, em sucessivas derrotas, o espantoso poder de resistência que oferecem os mais humildes crentes, quando solidamente apoiados na fé sincera e vigilante, se não fizesse convergir para esses as suas investidas preferenciais aos escravos, que são a imensa maioria, ou antes, a totalidade dos, em linguagem bíblica, denominados filhos do século porfia sem dúvida em conservar submetidos ao seu jugo e neles é que repousa o seu império mundial. Mas aos que, inicialmente que seja, despertaram para o Cristo interno que, como todos, em si mesmos trazem, e ouviram e querem seguir a voz do Cristo de Deus que por aquele misterioso laço os atrai para a consumação na unidade, é preciso impedir, por todas as formas de tentação, que prossigam nessa iluminada e libertadora senda. Se não conseguem induzi-los propriamente ao mal, a cujas sugestões se vão tornando cada vez mais refratários, não cessa por isso de lhes projetar na mente e forceja, ao menos, por lhes incutir a tibieza, suscitando a cada passo obstáculos que os perturbem e fatiguem, trabalhando, numa palavra, infatigavelmente, por uma sorte de obnubilação mental, no sentido de tolher-lhes os livres movimentos espirituais. Torna-se desse modo a vida do crente uma incessante peleja, em que ao menor descuido sucumbe, ainda que momentaneamente, à malévola insinuação do tentador, e todo esforço por libertar-se das seduções do mundo, toda a vitória sobre si mesmo não são realizados senão a preço de sofrimento e mortificações que os filhos do século, infelizmente para eles, desconhecem. É o que explica aquela angustiada exclamação de Paulo, o grande iluminado: miserável homem sou eu, que não faço o bem que desejo e pratico o mal que não quero. Sem dúvida que o convertido de Damasco reputava o mal, não era de sua parte mais que uma diminuição ou omissão do bem, em cujos anseios se abrasava o seu denodado espírito. Não conhecia ele porventura a sentença do Divino Mestre: muito se pedirá a quem muito recebeu. É ainda essa obstinada ação do Anticristo, visando os mais bem interessados, que explica em tantos homens de mentalidade esclarecida, animados dos mais nobres e elevados propósitos, como teremos, na segunda parte, ocasião de ilustrar com exemplos, a incoerência de atitudes e a contradição de opiniões que atos anteriores de sua vida e a sua própria formação mental deveram desautorizar. E desautorizam formalmente. Há muitos, mesmo entre os iniciados nas verdades do Espiritismo, nem por isso isentos de padecer obnubilações em seu discernimento. Parecerá estranhável, mais que isso, inacreditável que, sendo Deus a bondade perfeita, o amor inexorável por todos os seus filhos, consinta em tamanho poder e semelhante liberdade de ação da parte do Anticristo, ao ponto de deixar sucumbir, embora não mais eu intermitentemente, as traiçoeiras manobras destes que, pela relativa perfeição adquirida,
melhor acobertados deveriam estar por sua onipotente proteção. A esse raciocínio, meramente superficial, é fácil replicar, todavia, com a advertência de que este mundo, região de sombras, em que só os que seguem voluntariamente o Cristo não tateiam na treva, plano dos efeitos, enquanto o mundo espiritual consiste plano das causas, é uma arena de combate, a que somos lançados para exercitar as armas espirituais, aprendendo, nas tentações e ciladas que nos armam as forças ocultas adversas, a desenvolver as nossas faculdades transcendentes e, nos reveses e adversidades, adquirindo a sabedoria, que só pode ser alicerçada em repetidas experiências pessoais. Não vimos precedentemente que a lei do ritmo, ou de alternativa, preside a fenomenologia universal e que, sendo o homem redução microscópica do universo, microcosmo, por essa razão, considerado, nele deve operar-se a mesma dualidade de movimentos que se observa na gravitação dos astros. A resistência é necessária para despertar e favorecer o desenvolvimento da energia que, sem ela, permaneceria em estado meramente potencial. A sua míngua é o ser, que aspira a crescer espiritualmente, quedar-se-ia na inércia improdutiva. O homem está de tal modo e tão sabiamente organizadas pelo Criador que só estima as coisas que lhe desafiam as potências da vontade, pela multiplicação dos obstáculos, e desdenha as que não reclamam esforço para sua obtenção. Para subir uma montanha, é preciso vencer penosamente a força de atração contrária, centrípeta por conseguinte, que impele para o interior da terra. O prêmio da escalada é a contemplação, no cimo, de apreciáveis e dilatados horizontes, cuja beleza não fruem nos que, indolentes, se conservam na planície. Longe, pois, de parecer estranhável, deve ser objeto de admiração a sabedoria com que o Onipotente fez depender do esforço de suas criaturas em vencer os obstáculos, no caminho da evolução acumulados, à realização de seus altíssimos destinos. O Anticristo com as suas reacionárias manobras, agindo livremente, advirtamos, e não por imposição de estranho determinismo volitivo, representa a força de resistência, que é preciso vencermos, para atingir o ideal de perfeição com que o futuro nos acena. Que ele, dominando os ânimos débeis e tirando partido da extrema receptividade que as suas fascinadoras sugestões oferece à humanidade, se haja tornado Senhor do mundo, não somente governando os pensamentos e os atos individuais, mas influenciando os próprios acontecimentos históricos, em tudo que nestes, conflagrações internacionais, violências de opressores e revoltas de oprimidos, explosões resultantes do conflito entre o capital e o trabalho, subjugação de uns por outros povos, guerras de religião e deturpação de todos os códigos religiosos transmitidos ao mundo, significa a negação dos princípios de liberdade, justiça, fraternidade e amor, em que o Cristo nos veio definitivamente iniciar. Não vimos aqui tem ele reduzido, por exemplo, a Igreja cristã, prevalecendo-se da fragilidade invigilante dos depositários infiéis dos ensinos do Mestre. Tudo isso não representa mais que lances de momentânea adversidade no imenso drama da evolução que se processa em nosso mundo. Que significam alguns séculos em relação à eternidade, em cuja órbita limitada se hão de consumar nossos destinos. A Terra, como de resto outros planetas de sua categoria, transitoriamente inferior, pode bem ser considerada como subterrâneo da criação. Aqui tudo contribui para oprimir, obscurecer e molestar o espírito. Envolto em trevas exteriores, não raro também interiores, premido por exigências e necessidades materiais e converte em tirania, joguete de instintos inferiores, que o tentador estimula e habilmente explora, o homem perde facilmente de vista os iluminados cimos da espiritualidade. À semelhança das raízes mergulhadas na escuridão do solo, que as nutre, engolfa-se ele na matéria e suas funestas ilusões.
mas desce-nos repulsivo e fecundante aura espírito, pelos contrastes, frequentemente dolorosos, de que em si mesmo é testemunha e parte, salutares estímulos para a radiosa ascensão, rumo do sol eterno que o atrai. O tentador tem predominado, estendendo de hemisfério a hemisfério, sem restrição de latitudes nem exclusão de raças e de povos, o seu opressivo e tenebroso império. Soou, porém, a hora de uma vitoriosa reação. A humanidade vai despertar do letargo de tantos séculos e ouvir finalmente, repetida de um ao outro extremo do planeta pelas gloriosas falanges de seus auxiliares, a mesma voz com que o Cristo, há quase 20 séculos, fez saltar Lázaro do túmulo, em que jazia, para a vida e a liberdade. Ele, que reconhecera o transitório poder das trevas, consentindo-lhe a, momentaneamente vitoriosa, intervenção no remate de sua missão libertadora, vai agora demonstrar, em larga e deslumbradora escala, o poder triunfal da luz. Sim, o Senhor Jesus, e aqui abordamos finalmente o terceiro dos elementos demonstrativos a que aludimos no começo destas considerações gerais, deu testemunho da existência e determinismo das forças ocultas adversas que, rondando-lhe os passos e ousando mesmo, pelo órgão do seu chefe, solicitar permissão para ajoelhar como trigo os seus discípulos, Lucas 22, 31, terminaram por conduzi-lo, de cumplicidade com a população desvairada e os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e escribas, cuja torva consciência dominavam, a espantosa tragédia do Calvário. Refere, com efeito, o evangelista Lucas que, ao ser defrontado no Jardim das Oliveiras pela turba dos amotinados que o vinham prender, lhes dirigiu esta pungente advertência: viestes armados de espadas e de varapaus como contra um salteador? Havendo eu estado cada dia convosco no templo, nunca estendestes as mãos contra mim, terminando com enigmática e reveladora observação: porém, esta é a vossa hora e o poder das trevas. A seu turno, João concorda que o Mestre em mais de uma ocasião, assim ao aproximar-se a derradeira Páscoa por ele celebrada com seus discípulos, como durante a memorável ceia, em que lhes transmitiu, com as efusões de seu testamento de amor, as proféticas e comovedoras instruções para o desempenho de seu apostolado, aludiu reiteradamente ao tentador. Agora, dizia ele, é o juízo do mundo. Agora será lançado fora o príncipe deste mundo. 12:31. E, depois de referir-se ao Espírito de verdade, que o Pai em seu nome enviaria, para lhes ensinar todas as coisas e recordar o que lhes havia dito, já não falarei muito convosco, advertia, porque vem o príncipe deste mundo e ele não tem em mim coisa alguma. Aludindo em seguida à função julgadora do Consolador que, em sua vinda, arguirá o mundo de pecado, de justiça e de juízo, rematou, de juízo, finalmente, porque o príncipe deste mundo já está julgado. 14:30 16 e 11. Como tudo quem sabia da boca do Divino Mestre, em testemunho da verdade para edificação dos homens, essas palavras encerram grandes e profundos ensinamentos que, na combinação dos textos, de um lado a expressa alusão ao terceiro dos evangelhos sinóticos feita ao poder das trevas e, de outro, a situação, no quarto evangelho definida, do princípio deste mundo em face do cristianismo que surgia, devem ser entendidos em sua significação espiritual, confirmados que, ao demais, têm sido e hão de, no futuro, continuar a ser em sua realização histórica. A grande peleja pela definitiva libertação da humanidade havia começado. Até a vinda do Senhor, o mundo permanecer em trevas, pela deficiência nos métodos de propagação das anteriores revelações religiosas, cujos ensinos, objeto de iniciação secreta reservada a limitado número de escolhidos, não eram comunicados ao povo senão em forma esotérica, de símbolos devocionais. A mesma lei antiga, preparatória que deverá ser,
nos imperativos do Decálogo e nas exortações clarividentes dos profetas da nova dispensação, que investiria o povo eleito na excelsa missão de condutor da humanidade, mas da qual viera a tornar-se indigno, fora desnaturada pela superposição de observâncias exteriores, que haviam de todo invalidado. Baixando então à terra o Senhor Jesus, em confirmação da palavra de Isaías, para instaurar, visível e pessoalmente, o reino do Espírito, mais tarde anunciado à Samaritana, e iniciar não um grupo de homens, mas todos os homens, no conhecimento da paternidade universal de Deus e na espiritualidade do culto que lhe deve ser prestado, fazendo ao mesmo tempo dos pobres e os pequenos, que constituem a imensa maioria dos eternos desprezados, o alvo predileto de seus ensinamentos misericordioso. As potências das trevas sentiram-se alarmadas. Ia começar o desmoronamento do seu reino. Porque a ação redentora do Senhor, que de todos os tempos se exercera espiritualmente, passava a tornar-se ostensiva no seio da humanidade, e a sentença por ele proferida, aquele que ouve as minhas palavras e as despreza, por elas será julgado no dia supremo, não se aplicava somente ao seu auditório visível, mas abrangia a grande multidão dos que do oculto observavam. O julgamento, pois, do príncipe deste mundo já fora pronunciado só com a presença do Filho de Deus entre os homens, aos quais vinha trazer a luz do Espírito e, com ela, as chaves de sua própria redenção. Teria ele, o Anticristo, num supremo lance de audácia, antes que o Senhor entrasse de pleno no exercício de seu ministério, tentando propor-lhe uma aliança, de si mesma insensata, é certo, acenando-lhe com a vastidão do império não perder de todo, consentiria em dar-lhe participação? Num trabalho anterior, conformando-nos, benévola e discretamente, com as explicações contidas na revelação da revelação, decorrentes da natureza do Cristo, de sua hierarquia e missão divinas, que aceitamos nos termos em que ele se encontra, atribuímos o valor de mera alegoria e interpretação pessoal dos narradores às passagens evangélicas referentes ao episódio da tentação. Estudo, porém, mais aprofundado e observações e meditações posteriores acerca da universalidade e constância da ação exercida pelo maligno sobre toda a humanidade, da qual o Senhor Jesus, em sua oração sacerdotal, rogava ao Pai que preservasse os seus discípulos. João 17:15, nos tem induzido a admitir, pelo menos, a possibilidade dessa audaciosa tentativa, se não em sua forma literal e ingênua, em que se refletem as ideias do tempo e a concepção pessoal dos historiógrafos, em seu significado espiritual. Não nos parece, com efeito, desarrazoado, sobretudo se considerarmos a situação transitória e relativamente desfavorável em que, no ponto de vista da plenitude de seus poderes divinos, era colocado o Mestre, pelo fato de se encontrar na terra, acreditar que o tentador, na arrogância e extensão do poder que desfrutava, incapaz, no seu desvairamento, de compreender quão absurdo seria o consórcio, que imaginava, das trevas com a luz, tivesse pretendido fazer do Cristo um aliado seu, não de certo falando-lhe como de homem a homem, consoante as narrativas de Lucas e Mateus, mas projetando-lhe a respeitosa distância, as suas audaciosas sugestões. Qualquer que, na realidade, tenha sido a organização somática do nosso Divino Salvador, oportunamente nos ocuparemos das divergências a esse respeito, com irritante e deplorável intransigência, suscitadas entre espíritas. O que é indubitável é que a forma humana, sob que ele operou no mundo, constitui até certo ponto uma diminuição de seus poderes celestes. É assim que o vemos, exortando os seus discípulos, a afirmar, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, esse fará também as obras que eu faço e fará outras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Que significa essa promessa de um acréscimo de poderes, em termos semelhantes, feita aos que nele creem, senão que, restituído ao seio de Deus,
mais eficaz seria sobre eles a sua assistência, desembaraçada das limitações terrestres. A narrativa de Lucas 4:5-7, no trecho culminante que, do episódio da tentação, nos interessa, é concebida nos seguintes termos: depois de haver ele descrito a retirada do Senhor ao deserto, onde, para conformar-se com a tradição dos antigos profetas, permanecera durante 40 dias, sem se alimentar. E, levando-o a uma altura, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me tem sido entregue e a dou a quem eu quiser. Se tu, pois, me adorares, tudo será teu. O objetivo era abalar no mestre, pela formidável desproporção entre a universidade do império que exercia sobre os homens e o exíguo número dos que se faziam portadores da Boa Nova, para enfrentar a coligação de todos os interesses que ele tomara de fazer a vontade do Pai. Ante a visão do Senhor, que abrangia a vastidão dos séculos, ter-se-ia desdobrado, mais que o espetáculo das vicissitudes que, a breve trecho, o aguardavam, e bem as conhecia ele, as sanguinolentas perseguições de que seriam objeto os seus intrépidos continuadores, o aparente naufrágio do divino legado e suas criminosas deturpações, em mãos de infiéis depositários, ao ponto de o tornarem odioso, pela cumplicidade, que lhe seria atribuída, com os opressores do povo. O que é certo é que, imperturbável em seus desígnios, que eram os próprios desígnios de Deus, antes os quais se hão de curvar por fim, subjugadas pelo amor e confundidas em sua rebeldia, as potências do mal, que são fraquezas, o mestre limitou-se, digna e serenamente, a recordar ao insensato preceito bíblico, proibitório de tentar ao Senhor Deus. Refere então o evangelista que, tendo o diabo acabado toda a sorte de tentação, apartou-se dele até a ocasião oportuna. Essa ocasião, de assalto direto, não já de natureza espiritual, mas puramente material, só veio a oferecer-se no horto de Getsemane, quando o seu, desventurado que ainda o não quis reconhecer, e nosso divino Salvador, encaminhando-se voluntária, consciente e intrepidamente para o sacrifício, que antecipadamente predissera, havia dado por concluída, sob forma visível e humana, a sua missão e consentia, para a maior glória de seu nome, por toda a eternidade venerado, em ser momentaneamente subjugado pelo poder das trevas. 17 séculos consecutivos deram testemunho da extensão desse poder. Porque os 3 primeiros da epopeia, que passou, com legítimo título, a história como a idade heroica do cristianismo, valeram pelo triunfo inicial da Boa Nova, tanto mais fulgurante era sua incoercível irradiação, quão mais encarniçados se mostravam em sufocá-la no sangue generoso dos seus mártires e na combustão dos corpos gloriosos por estes oferecidos em holocausto à ideia, os seus adversários visíveis e invisíveis. Mesmo no transcurso dos restantes séculos a cortina tenebrosa em que envolveram aqueles, de um lado, implacáveis e, de outro, inconscientes ódios conjugados, foi rasgada a espaços, como precedentemente o assinalamos, pela radiosa projeção das figuras, vida e exemplos dos fiéis discípulos que se chamaram Agostinho, Francisco de Assis, Teresa de Jesus, Vicente de Paulo e tantos outros, que o Senhor veio suscitando, como altíssimos faróis a esclarecerem a rota à humanidade e cujos nomes, obscuros ou notáveis, foram no livro da vida inscritos para sempre. Graças a esses heróis e a assistência que do alto não cessou de lhes prestar o Mestre, não só sobrou o cristianismo, antes conseguiu, dignificado pelas suas obras, influir na marcha da civilização, que lhe adotou o nome, e elevar o seu nível, sem atingir embora, por força mesmo das vicissitudes e adversidades opostas pelo príncipe das trevas, a culminância que os desígnios de Deus lhe têm marcado. Soou, porém, a hora de sua restauração em toda a plenitude.
aquela sentença do grande presidente Wilson, na ocasião decisiva da conflagração europeia, estamos no momento supremo da história do mundo, tem uma significação mais profunda e extensão muito maior do que porventuras concebidas pelo seu clarividente autor. Porque já não se trata de um conflito, em que deve-se a supremacia do direito ser preferida às conveniências da paz, mas de transformar a face do planeta, implantando, com os princípios basilares do cristianismo, restituído à sua pureza primitiva, na ordem política e social o regime da justiça, da equidade e do amor e, na esfera espiritual, o império da liberdade, pela emancipação das consciências e das inteligências do jugo sobre elas exercido pelo anticristo. Se as forças reacionárias do invisível, por ela chefiadas, imprimem a peleja, que se trava, o cunho de um formidável recrudescimento, é que a ressurreição, pela segunda vez, Cristo, insinuada como irônica ameaça à Igreja Romana pelo Dr. Jaime Cortezan, consoante a reprodução que no anterior capítulo fizemos, já começou a operar-se, e a profecia do Abade Lamennais acerca da renovação do cristianismo, humilde planta destinada a gradualmente converter-se em árvore frondosa, a cuja sombra virão abrigar-se os pássaros do céu, vem tendo há mais de meio século a sua auspiciosa realização, não obstante os assaltos contra ela renovados pelo inimigo. Vejamos como. Segunda parte. 1. Primórdios da insuspeitada renascença do cristianismo. Toque de rebate do além. As manifestações dos seres invisíveis oferecem a prova documental da sobrevivência e imortalidade do espírito. A nova revelação codificada. Seu objetivo culminante. Primeiro embate ostensivo, na fase atual, das trevas contra a luz. Frutos promissores. Vaticínios que ainda esperam realização. Porque a ressurreição do Cristo, complemento necessário, por ele antecipadamente anunciado, de sua obra messiânica, tornou-se a pedra angular da edificação cristã, tanto mais necessário quanto só por essa forma poderia ser dissipado, como foi, no ânimo de seus discípulos o pânico lançado pela tragédia do Calvário. Quis assim o Mestre que a doutrina da imortalidade, que viera anunciar ao mundo, em todo o seu esplendor e em suas admiráveis consequências, tivesse, para vitoriosamente combater a incredulidade humana, de que a dúvida de Tomé representa o símbolo, imediata comprovação, visível e palpável. E foi ainda para robustecer naqueles, que seriam os seus continuadores e os pregoeiros da Boa Nova, a convicção dessa radiosa imortalidade que, antes de regressar definitivamente ao seio do Pai, consoante o testemunho expresso nos Atos dos Apóstolos, 1:3, apresentou-se vivo, dando disso muitas provas, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Sendo embora o mais expressivo, transcendente mesmo, dada a natureza excepcional do seu divino agente, apressemo-nos a acrescentar, não foi esse contudo um fenômeno isolado, testificado da intervenção, mais que isso, da ostensiva colaboração do universo espiritual na implantação do cristianismo, posto simultaneamente como base e coroamento dos ensinos com que o Senhor viera revolucionar a humanidade, orientando-a para seus altíssimos destinos, devia ser e foi o ponto de partida daquela magnífica série de manifestações que caracterizam o período apostólico, das quais noutro lugar nos ocupamos pormenorizadamente, dispensando-nos por isso de as reproduzir aqui. Recordaremos somente que, desde a grandiosa explosão mediúnica do Pentecostes e a intervenção de espíritos superiores, denominados anjos, que libertaram do cárcere, mais de uma vez, os apóstolos a ele recolhidos, até os fenômenos de mediunismo com eles e em torno deles ocorridos, Atos 16, 16 a 18, a assídua colaboração dos seres invisíveis na obra cristã continuou a ser o irresistível testemunho da vida mortal e, portanto, da íntima conexão,
jamais interrompida, entre o mundo espiritual e o nosso mundo. Nas assembleias dos crentes, reunidos para meditar os ensinamentos do Mestre, que circulavam por cópia nas diferentes comunidades, antes mesmo que recebessem os evangelhos a redação definitiva, que só no século IV lhes foi dada por S. Jerônimo, conforme precedentemente o assinalamos. Era tão frequente a intervenção dos espíritos pelo órgão dos então denominados profetas, expressão equivalente à dos médiuns de nossos dias, que Paulo, o sapiente organizador das práticas e exercícios da nova religião, chegou a estabelecer as normas que em tais circunstâncias deveriam ser observadas. Dirigindo-se, com efeito, aos coríntios, assim discorria ele em sua primeira epístola, 12. 7-10, acerca dos dons espirituais. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro, porém, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças, em um mesmo Espírito, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro a interpretação das palavras. E, adiante, ainda mais explicitamente, 14, 26-32. Pois que haveis de fazer, irmãos, quando vos congregais, se cada um de vós tem o dom de compor salmos, tem o de doutrina, tem o de revelação, tem o de línguas, tem o de as interpretar, faça-se tudo isso para edificação. Ou, se algum tem o dom de línguas, não falem senão 2 ou, quando muito, 3, e um depois do outro, e haja alguns que interprete o que eles disserem. E, se não houver intérprete, estejais calados na igreja e não falem senão consigo e com Deus. Pelo que toca, porém, aos profetas, prossegue ele terminando por firmar uma regra de subordinação que ainda hoje, à míngua de conveniente adestramento, não é geralmente observada pelos médiuns nas reuniões espíritas. Falem também só 2, ou 3, e os mais julguem o que ouvirem. E, se nesse tempo for feita qualquer revelação a algum outro dos que se acham assentados, cale-se o que falava primeiro. Porque vós podeis profetizar todos, um depois do outro, para assim aprenderem todos e serem todos exortados ao bem, porque os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ora, essa comunhão ostensiva com os seres do mundo invisível e invisível, não apenas com os de ordem superior, senão com os de qualquer categoria, como S. Inferida inclusão, entre os dons espirituais, do de discernimento dos espíritos, que só poderia, logicamente, ser exercido por apresentarem eles tal variedade, essa comunhão, dizemos, não foi necessária apenas da parte do Divino Mestre com os seus apóstolos e discípulos e, depois da ascensão, da parte dos outros menores representantes da imortalidade com a primeira geração cristã, para, de um lado, alimentar a certeza dessa vida ulterior e transcendente e, do outro, enriquecer de novos esclarecimentos os ensinos a ela referentes, senão que, nas gerações que se foram sucedendo, tornou-se uma fonte de confirmação e rejuvenescimento da doutrina, constituindo uma tradição fielmente guardada no curso dos primeiros séculos. A sua interrupção, mais que isso, a sua definitiva supressão, aconselhada ao começo, naquele caso, pelos abusos a que dava lugar e, por último, imposta violentamente, só foi depois que, sofrendo o cristianismo o primeiro colapso deturpatório com a sua conversão em religião do Estado, consequente da adesão do imperador Constantino, entrou a macular-se no contato com os negócios do século. Como as exortações dos espíritos superiores, incumbidos de velar pela pureza da doutrina, só podiam contrariar as vistas interesseiras que os fiéis detentores de sua direção lançavam sobre o mundo, a comunhão ostensiva com o invisível e, portanto, a prática do mediunismo, ou profetismo,
foram consideradas perniciosas e, como tais, proscritas sob as mais severas penalidades, que vieram a culminar na Idade Média e, mesmo posteriormente, nas ferozes perseguições movidas contra os que tais práticas se permitiram. Confundidos na mesma execração lançada sobre os feiticeiros e manipulados